Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos ver Guardiola provocou o PSG, não temos Neymar nem Mbappé, mas nossa equipe é melhor? Calma! Vou explicar melhor a história e vocês também já vão comentar, mas antes de mais nada eu peço pra vocês deixarem aquele like salvador, aquele like. Exatamente, só quero um like, o seu. Também já cola lá no Instagram, canal da PSA, porque lá rola sorteios. Acabou de sortear a chuteira do Neymar, vai ter mais, então mano, já cola lá, participa e não bobeia. E se inscreve aqui no canal, porque só os inscritos participam desse sorteio e só os inscritos ativam o sininho e recebem salve no fim do vídeo pra quem comentar. E aí, qual é o melhor técnico do mundo na sua opinião? Comenta aí, beleza? Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bem galera, o Manchester City se sagrou campeão nesse último fim de semana, jogando muita bola, amassando o Tottenham, ficou na defesa, não conseguiu fazer muitas coisas, não é mesmo? E o Guardiola e o time do City está impossível nessa temporada, e continua disputando, praticamente, né? Já ganhou a Premier League e está disputando muito a Champions. E vai enfrentar nada mais, nada menos do que o PSG de Neymar e Mbappé. E ele foi perguntado sobre a situação da equipe, em transformar a equipe novamente numa equipe vencedora, e ele falou algumas situações, e para muitos surgiu até como uma provocação, colocando que a equipe dele é melhor na média do que todas as outras equipes, pode não ter um grande craque, mas é melhor. E aí, vocês acham que é provocação ou não? Quer entender? Então vou abrir aspas para ele para depois nós comentarmos. Bem, Guardiola falou o seguinte para o canal Futebol Clube: podemos não ter jogadores capazes de ganhar uma partida sozinhos, como Messi, Ronaldo, Mbappé ou Neymar, mas o nível médio dos meus jogadores é o mais alto. Por isso, nenhum substituto desequilibra o time. Parabenizou o treinador espanhol. No início da temporada, os oponentes conheciam nosso jogo, então eu queria mudar algumas coisas. Em vez de nos levar para frente, isso nos perturbou. Em um ponto eu disse: está tudo bem, vamos voltar ao nosso jogo, aos nossos princípios, às coisas simples. Voltamos ao que fizemos no início, há 5 anos. Depois disso, os jogadores recuperaram suas qualidades. Nos acorrentamos e recuperamos a confiança. É por isso que estamos neste momento. Vale lembrar que dos últimos 33 jogos do Manchester City são 30 vitórias. E aí, galera, vocês concordam com ele? Eu acho que, tipo assim, tem sentido, e muito sentido o que ele falou. Na média, os jogadores deles são muito bons. E são um elenco muito bom. Então, um elenco superior, por exemplo, ao do Manchester United, ao do próprio PSG, do Real, do Barça. Entretanto, ele não tem esses jogadores desequilibrantes, como o Mbappé, como o Neymar, como o Cristiano e o Messi. Então pra mim foi algo tipo tranquilo, só que alguns jogadores podem não ver alguns torcedores como algo tranquilo e ver como uma provocação. Muitos torcedores do PSG nas suas redes sociais não gostaram muito e falaram: não, que isso, os jogadores são melhores na média? Você tá falando o quê? Que os nossos outros jogadores não são tão bons quanto? E não gostaram, mas eu achei tranquilo. O que vocês acharam? Comenta aí, beleza? Mas galera, agora vamos para a segunda parte do vídeo, que eu sei que vocês vão curtir bastante dessas notícias. Se liga. Então galera, continuando agora o vídeo, vamos falar um pouco sobre um assunto que tá dando o que falar entre os jogadores, que é a criação da Superliga. Não tem como, repercutiu muito. Muitos clubes já saíram, outros clubes ainda não saíram. Uma situação que eu acho legal a gente passar é que foi revelado que teria uma cláusula de saída que seria de 300 milhões de euros. Então vamos ver o que vai acontecer com esses clubes que desejaram sair, né? Porque o Barcelona, o próprio Real ainda não saíram, o Atlético de Madrid no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então é uma situação que está dando o que falar e os jogadores estão reagindo a isso, e não foi diferente com o lateral da Juventus. O Danilo falou sobre a situação e olha o que ele disse. Vamos ver se vocês concordam com ele. Bem, apesar das inúmeras críticas dos jogadores à ideia da Superliga Europeia, o lateral Danilo da Juventus defendeu um ponto central do projeto. Se liga o que ele disse: eu penso que se os 12 clubes aceitaram este novo projeto, é porque viram necessárias algumas mudanças no futebol. Não sei se este projeto teria sido o melhor, mas agora devemos falar sobre algumas mudanças para salvar o futebol, porque a situação que nós vemos no mundo teve um impacto em todas as áreas da vida, e também no futebol. O presidente já falou anteriormente, já nos disse para estarmos tranquilos, que ele iria fazer algo de bom para o futebol, para todos nós. Mas nós, os jogadores, já temos tanta coisa em que pensar com os jogos, os treinos, que não podemos permitir gastar energias com uma Superliga, que não foi para a frente. A UEFA, com apoio da FIFA, ameaçou até punir os jogadores, e Danilo não gostou da maneira que a entidade reagiu e falou o seguinte: eu penso que se a UEFA se preocupasse tanto com os jogadores, não nos faria viajar tanto em meio ao que estamos vivendo, não nos faria jogar tantos jogos num ano tão difícil.
Posso dizer que para mim, como jogador, não foi agradável ser ameaçado pela UEFA e pela FIFA. E aí, galera, eu acho que alguns pontos são bem interessantes que o Danilo falou, né? Tipo, pô, a UEFA ficava ameaçando os jogadores de não fazer parte de competições e tudo mais. É uma forma que ele achou desnecessária. E realmente, mano, os jogos estão uma loucura, mano. O Palmeiras, o Manchester City, que acabaram indo nos seus locais longe, né, nos campeonatos, mano, estão jogando o jogo a cada 3 dias, isso é um absurdo, a cada 2 dias, volta do Peru, joga no São Paulo, e depois tem que ir pra Campinas, aí tem que ir pra... Coisa de maluco, sabe? Coisa de maluco, nossa, você olha e fala assim, meu, você tá destruindo o futebol dessa forma, porque você coloca num curto período de tempo, tudo mais, faz essas formas, as federações deixam isso acontecer, isso é uma situação que o Danilo bateu, eu acho muito interessante, e também acho interessante a situação dessa polarização, essa força que as entidades têm em relação aos jogadores e aos clubes. Quem faz o futebol são os jogadores e os clubes. Eu acho que isso é uma situação interessante que a Superliga trouxe. Eu não concordo com a forma que a Superliga tratava e como foi feito o projeto de ter times que são intocáveis, não ter rebaixamento, tirar uma parte de meritocracia do futebol, que é uma coisa que existe no esporte. Então, assim, eu concordo em alguns pontos com a crítica à Superliga, mas eu acho que ela é interessante pra gente refletir outros pontos, como o Danilo disse. Mas comenta aí a opinião de você. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre Klopp e também sobre Guardiola, que eles comentaram o assunto e falaram com um certo tom bem forte. Se liga o que eles disseram. Bem, adversários em campo, eles foram aliados fora dele, especialmente para criticar o futebol europeu, a Superliga, entre outras coisas. Se liga o que eles disseram. Primeiro, Klopp. Todos sabem minha opinião sobre mais jogos. Sem a Superliga estar fora de questão, isso é muito bom. Muito bom. Mas não significa que a nova Champions League é ótima. O UEFA me mostrou a ideia e eu disse que não gostei. 10 jogos em vez de 6? Não tenho ideia de onde colocar isso no calendário. E ainda ele complementou. Os treinadores o tempo todo clamam por qualidade. O mundo do futebol quer quantidade. É, galera, realmente essas palavras tanto do Klopp, né, no começo, depois do Guardiola, casam porque disse, mano, os caras que tem um jogo bonito, que, nossa, tem aqueles jogaços que todo mundo pega, a hora que assistir e coloca 75 jogos. Aí o cara faz 75 jogos pós-paralisação do futebol. E fica impossível, mano. O cara jogando a cada 2 dias, não tem tempo de treinar, não tem tempo de colocar as ideias em campo. Os jogadores têm que ficar escalando não pelo que ele acha do jogo, mas pelo que o departamento médico passa, porque senão pode acabar ferrando o jogador. Isso é ridículo, isso é revoltante, eu diria. Mas comentem a opinião de vocês, que eu quero saber, e agora eu vou mandar os salves comprometidos. Então vamos lá. Um salve para Antônio Nascimento, Vichy Z, para Rui Kunga, para LTG77, para Tenaldo Teixeira, para PS Grime e para Edunard Maxon. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto, falou!